Por aqui, a gente agora vai até Brasília. Isso porque a Flávia Rabelo, nossa repórter na capital federal, acompanhou nesta última quinta-feira desde cedo, como é que foi montado esse pacote que foi anunciado pelo governo federal através do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é polêmico sobre vários aspectos e que você, se não viu, vai ver agora rapidamente com a Flávia Rabelo. Acompanhe. Coube ao vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, anunciar as medidas para tentar baratear o preço dos alimentos nos supermercados. E um tema muito polêmico para o agronegócio acabou dominando as medidas do governo. Entre todas as medidas anunciadas, o governo pretende zerar a tarifa de importação de alguns alimentos, como a carne, café, açúcar, milho e azeite. O governo promete colocar em prática as medidas em poucos dias. Segundo o vice-presidente, o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço. As medidas foram anunciadas após reunião do vice-presidente com ministros e empresários do setor de alimentos e abastecimento no Palácio do Planalto. A primeira, carne, zera a alíquota de importação para a carne. Hoje é 10,8% e ela será zerada. Depois, café. Hoje é 9%, ela será zerada. E o mapa vai acelerar também a análise das questões fitossanitárias. Às vezes você tem um país que não pode vender para o Brasil, mas vai acelerar essa análise da questão fitossanitária. Açúcar, a alíquota é 14%, zero. A alíquota de importação, zero. Milho, hoje é 7,2%, zera a alíquota de importação. Isso tem um grande reflexo nos ovos, no custo dos ovos e da proteína animal, das carnes. Então, isso tem um impacto importante também nas carnes e no ovo, de 7,2% para 0%. Óleo de girassol, 9% para zero a alíquota de importação. Azeite de oliva, 9% para zero a alíquota de importação. Óleo de palma, a cota era 65 mil toneladas, ela passa para 150 mil toneladas. Então, uma oferta muito maior de óleo de palma. De Brasília, Flávia Rabelo. Quem comentou a questão aqui para o Canal do Boi foi o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, que falou que as medidas anunciadas são ineficazes. É o que você vai acompanhar no entendimento do deputado. Veja. Olá, deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Essas medidas apresentadas pelo governo federal não garantem efeito imediato, especialmente quando parte dessas medidas depende da adesão de governos estaduais. Nós da FPA apresentamos ainda na sexta-feira, antes do Carnaval, um pacote com 20 medidas de curto e longo prazo para que fossem adotadas alíquotas especiais para toda a cadeia produtiva. Fazer uma reunião e colocar apenas parte do setor na mesa, sem os produtores rurais, piora muito esse cenário. Não houve nenhuma resposta até agora. Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores. Infelizmente, a conta maior sempre fica com o produtor, que tem um custo de produção dolarizado, e com o consumidor final, que recebe esse repasse também. A inflação é o resultado dessa fórmula. Expansão dos gastos públicos, instabilidade fiscal, isso tudo contribui para a desvalorização do real, eleva a inflação e os custos dos alimentos. Em 2024, para vocês terem ideia, as despesas do governo federal chegaram a 62,5 bilhões de reais, agravando ainda mais esse cenário. O governo não apresentou nenhuma medida de ajuste fiscal. Vamos voltar a importar alimentos como fazíamos há 20 anos. Veja o exemplo da importação de arroz. Um escândalo na licitação e zero impacto para o consumidor. A colheita da safra vai regular o mercado em 2 meses, menos tempo do que as medidas anunciadas trazem de impacto para os consumidores.
quando o governo federal decide investir o dinheiro dos brasileiros em produtos importados, zerando impostos, qual é o recado que dá para o produtor rural? Qual o recado que os produtores rurais recebem? Que tiveram um plano safra suspenso recentemente. É preciso que a produção brasileira receba investimentos adequados, especialmente os pequenos e os médios produtores rurais. Um plano safra robusto, sem cortes e com previsibilidade. Não tem falta de alimento nas prateleiras, não há desabastecimento. Sim, um desafio econômico que precisa ser enfrentado com políticas estruturais para reduzir os custos, aumentar a previsibilidade dos preços dos alimentos no Brasil. Segundo o IBGE, entre as famílias com renda até 5 salários mínimos, os alimentos correspondem a 25% das despesas mensais. Para aquelas que ganham até 2 salários mínimos, esse percentual ultrapassa 30%. Quer dizer, a desvalorização do real limita a capacidade de compra das famílias. A produção agropecuária precisa de um olhar estratégico do governo federal. Não vai suportar a pressão de uma economia instável, com desconfiança de mercado e falta de crédito para sustentar a produção nacional. A FPA vai trabalhar para que esses recursos sejam implementados integralmente e com a garantia de acesso para todos os produtores rurais. Não adianta o governo chamar para a mesa parte do setor, não conversar com os produtores, atribuir a responsabilidade dessa inflação à produção agropecuária, querer que nós, produtores rurais, paguemos essa conta e mais, você, consumidor, e o governo em si, que tem que fazer a lição de casa de pelo menos cortar custos, sequer faz alguma medida nesse sentido. São medidas inócuas, infelizmente, mais discurso político e pouco resultado. Esse foi o Pedro Lupion, deputado federal pelo estado do Paraná e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, comentando essa questão, esse pacote anunciado pelo governo. Esse pacote que tem um grau de complexidade, né, por conta da citação de vários produtos que, para quem é do agronegócio, já tem um sentimento que liberar a importação a zero não vai significar absolutamente nada, como no caso de carne bovina, carne de frango, carne suína, como café, açúcar também, porque milho, até porque o Brasil lidera, né, essas produções, né, o maior exportador. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto para saber da parte econômica. Uma das partes mais complexas é exatamente a questão de ICMS, que também foi anunciado pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente, ontem, né, e essa parte ele demanda uma participação dos governadores bastante efetiva, mas nós vamos falar um pouco sobre isso também com Roberto Troster, economista, que conversa conosco ao vivo aqui no Canal do Boi pela internet. Troster, sempre um prazer conversar contigo. Tivemos esse anúncio ontem, é uma clara medida do governo para tentar conter a inflação de alimentos. A inflação de alimentos ela é grave, ela atinge o bolso do brasileiro e também atinge de uma maneira muito lógica a avaliação do governo federal. Como é que essas medidas, qual que é a sua avaliação dessas medidas que foram anunciadas? Principalmente essa parte de ICMS, isso é aplicável, Troster? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, primeiro comemorar, né? O PIB crescendo tanto é algo para ser comemorado e o PIB desse ano, o agro teve uma pequena queda, mas foi uma reversão à média. O ano passado cresceu bem demais. Sobre tributação, não vai fazer a mínima diferença, quer dizer, na margem, muito pouco. Você até falou, quer dizer, o Brasil exporta carne, exporta café, zerar o imposto de importação desses itens, pouca influência vai ter nos preços, se tiver alguma, né? É mais ou menos, a analogia não é minha, de um economista que eu admiro muito, Fernando Monteiro, que falou, é a dança da chuva, sabe? Você faz qualquer coisa, de qualquer jeito, os preços vão cair, e vão cair porque o dólar caiu, quer dizer, quase todos os alimentos são dolarizados. O que quer dizer isso? Como são produtos que são exportados, é sempre o preço no exterior versus a taxa de câmbio que determina os preços aqui dentro. A taxa de câmbio subiu muito, os preços dos alimentos subiram muito, mais de 8% no ano passado, o dólar está caindo, os preços vão cair. Caem devagar porque os preços sempre têm dois parâmetros, é custo histórico, né, e custo de reposição. O custo histórico foi com o dólar alto, então até os estoques acabarem, caem.
e o custo de reposição. Agora, com o dólar mais baixo, preços vão cair ou vão cair, de qualquer jeito. Troster, e aí pegando também a linha, né, dos anúncios, né, hoje cedo, às 9 horas da manhã no horário de Brasília, nós tivemos o IBGE apresentando os números do PIB que você também comentou, né, em 2024. Né, teve um crescimento expressivo, 3,4%, cresceu a área de serviços, cresceu na área industrial, a agropecuária ela recua 3,2%, muito por conta da precificação de soja. Qual que é a sua avaliação de 2024 e o que a gente pode ver disso em 2025? Bom, primeiro você vai ter, da mesma forma que a agricultura caiu esse ano por conta que tinha crescido demais do ano passado, então é uma reversão à média. Se você faz a média dos dois, continua na média crescendo. O que você vai ter agora é que você está crescendo mais rápido do que você poderia, então você já está com o freio do crédito, o freio das finanças públicas, você tem uma série de a inflação, a taxa de juros, que vão fazer a economia desacelerar bastante. E a economia desacelerando bastante, tem um ponto positivo que se acaba importando um pouco menos, isso ajuda o PIB. Esse ano, o fato das importações terem crescido mais que as exportações, atua como um freio na atividade econômica. O ano que vem isso vai atuar positivamente. É um bom ano, o emprego está no limite, você tem mais de 103 milhões de pessoas empregadas, então eu diria que é um número para comemorar. Apesar dos pontos negativos, eu acho que podia ter sido um crescimento mais sustentável, essa desaceleração agora, mas em todo caso, cresceu bem e tem que ser comemorado. Você fala a respeito do crescimento sustentável, que o Brasil teve o crescimento do PIB, mas ele também teve, ainda em 2024, uma alta de inflação e uma alta também no endividamento do público, do governo federal, do Tesouro Nacional no último ano. Como que isso poderia ser feito de uma maneira mais sustentável, até para se manter um número de crescimento como no ano passado? Bom, o que uma fazenda pode fazer para crescer bastante se ela pega dinheiro emprestado? Ela pega dinheiro emprestado, planta, colhe, vende a safra, paga o empréstimo e fica com o que sobrar. Isso é um crescimento sustentável. Então, todo ano ela pega crédito, aplica, paga o empréstimo e fica com pouco. E tem um crescimento insustentável. É quando ela pega dinheiro emprestado e na hora não tem dinheiro para pagar. Aí rola a dívida. Aí cada dia a dívida vai ficando maior e maior e maior. Isso que está acontecendo com o Brasil agora. Você está crescendo, gastando em coisas que não precisa, e aí você isentando coisas que não precisavam ser isentadas. Então, o que acontece? Arrecada menos e aí a dívida cresce. É como se, nesse exemplo do fazendeiro, se ele começasse, faz a colheita, mas dá de presente para um, dá de presente para outro, faz churrasco, faz um monte de festa, e aí não sobra dinheiro para pagar o banco. Aí o banco vai cobrar cada vez mais. No caso do fazendeiro, se ele exagerar nisso, ele fica sem a fazenda. No caso do Brasil, a gente vai começar a ter um crescimento cada vez menor ou ter uma crise. Então, você tem que focar nisso, em sustentabilidade das finanças públicas. Segundo, reformar o crédito. Não faz sentido o crédito tão caro no Brasil. Terceiro, o câmbio. Não faz sentido um câmbio volátil no Brasil. Você tem que, a função do Banco Central é estabilizar o câmbio, não é deixar ele volátil. Quarto ou quinto, reformas. Né? A reforma administrativa para um Estado mais eficiente, um judiciário mais eficiente, de maneira geral, menos burocracia. Então, são todas coisas que podem ser feitas para o Brasil crescer mais e de uma maneira sustentável. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Fabiano. O que a Índia tem que cresce o dobro do Brasil, que o Brasil não tem melhor? O que a Índia, professor, eu vou devolver, mas eu imagino,
né, pelo que eu vejo da economia indiana, é uma gestão pública um pouco melhor e também uma questão de tributação mesmo, também melhor para a Índia. Ainda que alguns produtos que ela lidera não estão podendo ser exportados, né? Alguns períodos eles não deixam exportar por conta de consumo interno. Mas qual seria a resposta correta, professor? Você já deu a resposta, uma gestão econômica melhor. A única diferença da China, da Índia para o Brasil é uma gestão econômica melhor. Não só a China, a Índia, Paraguai. Nosso vizinho está dando show de bola, né? Com inflação em queda, crescimento, emprego. É uma gestão mais focada, só isso. Vale para uma fazenda, vale para as finanças de uma família e vale para os países. Certo, Roberto Trosser, sempre um prazer enorme conversar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, sempre esclarecedor. Uma boa tarde a você, um bom final de semana. Obrigado, boa tarde para você, bom final de semana para todo mundo que está nos escutando e boa safra para todos que têm fazenda. Tá certo, obrigado Trosser, obrigado pela participação. Nós conversamos com Roberto Trosser, um dos principais economistas do país, trazendo um exemplo que ficou muito simples, né, para se entender o que vem acontecendo no Brasil, que impede que a gente consiga repetir o número de PIB e por que o PIB, mesmo crescendo, ele não é sustentável. Olha, quem escreveu a respeito deste assunto em relatório divulgado na manhã de hoje foi a BTG Pactual. Ela escreveu sobre o tema ligado às medidas que foram anunciadas pelo Geraldo Alckmin no final da tarde desta última quinta-feira. O Geraldo Alckmin, ele anuncia uma série de fatores, né? Isso significa cortes em taxação de importações. Ele incluiu nesses produtos carne de frango, carne bovina, carne suína, incluiu café, incluiu açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoito, massas e também a importação de óleo de palma. O limite subiu de 65 toneladas para 150 toneladas. Ok, essa é a notícia, eu já trouxe ela hoje, a equipe de Brasília falou disso, o Trosser também comentou, mas a questão aqui é o que o BTG falou, né? Não é só o Fabiano, a gente teve essa impressão assim que foi anunciado, mas o BTG Pactual, ele coloca a seguinte questão, em relação às carnes, ele destaca, Brasil é o maior exportador de carne de frango ou de aves do mundo todo, é o primeiro colocado. Carne bovina também é o primeiro colocado, é o maior player do mercado internacional. Na carne suína é o quinto maior. Neste caso, todos os fatores, eles são imateriais. Esse é o termo que foi utilizado aqui pelo BTG Pactual. É imaterial, não vai fazer diferença nenhuma fazer esse sentido. O Pedro Lupion também comentou isso na sua participação aqui no Agricultura BR. Um outro tema importante, eu vou descendo aqui de acordo com o relatório, estou olhando para o relatório do BTG Pactual. Em relação ao açúcar, também é muito parecido. Isso porque o Brasil é o maior produtor e também um dos grandes exportadores de açúcar do mundo. O impacto da tal redução de tarifa também não traria nenhum tipo de vantagem para o consumidor interno aqui no país. Milho, a conclusão para o milho, aí é textual, a conclusão para o milho, de acordo com o que foi divulgado pelo BTG, não é diferente do açúcar e das carnes do Brasil. O país é o terceiro maior produtor de milho do mundo e maior exportador, o segundo maior exportador da commodity no mundo inteiro. Isso não faria com que se tivesse, ainda que a gente importe alguns volumes de milho, isso não faria com que se tivesse algum tipo de diferença na precificação final para o consumidor brasileiro, né? Porque o milho ele vai se converter em carne de frango, em carne suína, até carne bovina, mas ele não faria essa diferença toda. No café, então, nem se fala. Mais uma vez, o termo imaterial aparece no relatório. Isso porque o Brasil é disparado, o maior produtor e o maior exportador de café.
Entre os fatores, a gente destacou esses aqui do BTG Pactual, é um relatório bastante expressivo, né, um relatório até longo, ele é todo feito em língua inglesa e mostra a apresentação, de certo modo, não só para quem está aqui no Brasil, mas também para que outras nações entendam essas decisões econômicas que foram tomadas. A gente continua apontando que o principal fator, né, que pode trazer uma mudança é, sem dúvida, a questão de tributos de ICMS nos estados. Mas a palavra estados já mostra que depende também de uma agremiação que os estados possam fazer para reduzir ICMS de alimentos aqui no país.